na festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminhando um dia, procurando entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilhados, disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizesse isso conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos nos procurávamos. Ele disse: Por que vocês me procuraram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Ele desceu com eles e foi para Nazaré, e elas lhe sujeito. Sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Amém? Amém. Queria falar aqui sobre a preocupação da gente não se ausentar de Jesus. A gente ter Jesus como a nossa companhia, a presença dele em nós, mas principalmente não perder o foco na pessoa de Jesus. Quando a gente olha aqui para esse texto que a gente acabou de ler, diz que era costume todo judeu, um israelita, ir uma vez ao ano para Jerusalém, uma festa que o Dr. Lucas aqui relata, uma festa muito importante, que era a festa da Páscoa. E essa festa tem uma representação muito grande para o povo de Israel. Para você até entender um pouco melhor essa festa da Páscoa, depois de você ler Êxodo capítulo 12, você vai entender melhor o sentido da Páscoa, sobre as 10 pragas sendo lançadas no Egito, e a última praga era dos primogênitos. Você já pôde ter visto na história, em desenho, em filmes, sobre esse relato. E quando Deus dá uma ordem para o povo de Israel, para que pegasse o cordeiro, guardasse aquele animal no 10º dia, até o 14º dia, e depois matasse aquele cordeiro, aquele animal, e passasse o sangue na porta da sua casa, para que à meia-noite, o anjo da morte, quando fosse passar, não entrasse naquela casa do israelita, para não atingir o primogênito, por isso que era a praga dos primogênitos. Para eles ter o primogênito não ser atingido, teria que sacrificar o animal, botar o sangue no braço da porta, enfim. Esse é o sentido da Páscoa. Às vezes você pensa que Páscoa é aquele chocolate que você ganha todo ano, é aquele bombom que você ganha, mas não é. A Páscoa é isso aqui. A Páscoa significa livramento. Então, todo ano, os israelitas, eles tinham que subir, era uma festa institucional, eles tinham que estar em Jerusalém. Era uma festa que movimentava muito, tanto financeiramente, como culturalmente, como de uma forma religiosa, eles tinham que ir. Então, uma cidade que cabia 20 mil pessoas, mais ou menos, passava mais de 40 mil pessoas para poder festejar essa festa da Páscoa. Então, isso era muito importante para os israelitas, para os hebreus, a importância da Páscoa. Por quê? Porque ela representava a libertação deles no Egito. Então, essa festa aqui era de uma suma importância para eles, e era obrigatório todo judeu, todo israelita, comparecer uma vez ao ano para poder festejar essa festa. E quando olhamos aqui para o texto que acabamos de ler, segundo o costume, Jesus, já com 12 anos de idade, os seus pais levam ele para Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. É interessante que, se você for olhar nos evangelhos, você vai ter poucas informações sobre a questão da infância de Jesus. Você vai ver
relatos da vida de Jesus como criança, com 4, 5, 6, 7, 8 anos, você não vê. Você, quando olha os evangelhos, você vai ver a forma como ele é gerado, você vai ver o nascimento de Jesus, mas você não vê aqui nos evangelhos um acompanhamento da história de Jesus. Então, o que você apenas observa são fatos que Deus permitiu que fosse escrito. E algo que me chama a atenção aqui é que, após o nascimento dele, Jesus agora só aparece aqui aos 12 anos, quando ele vai com seus pais para Jerusalém, para essa festa da Páscoa, uma festa que representava a libertação do povo de Israel. Sendo que a pessoa com quem eles estão ali naquele momento, Jesus, eles sabiam, tanto Maria como José, quem era Jesus, e Maria sabia muito bem porque o que foi ela foi gerada foi o Espírito Santo, e que ele seria o Salvador da humanidade. Ela estava andando, tanto ela como José, estava andando com alguém que seria o Cordeiro, para salvar toda a humanidade. Então, ela e ele estavam andando com o Salvador, com o Cordeiro, que libertaria as nossas almas. Ou seja, nós não precisamos mais fazer como os hebreus fazem, comemorar Páscoa, matar um animal, porque o animal já foi sacrificado. Jesus, como cordeiro, já foi sacrificado, já morreu no nosso lugar, não precisa mais de sacrifício. Mas Jesus ali com seus pais para Jerusalém para festejar a libertação, a salvação. É interessante que no decorrer dessa festa, que aqui você pode ver que durava mais ou menos 7 dias, essa festa acaba. Eles estão em Jerusalém, eles estão festejando a festa da Páscoa, mas acaba. Eles têm que regressar, porque tanto ela como José, eles foram em caravanas, era normal, muitas pessoas iam em caravanas, em famílias, em parentes, para festejar. Eram grupos, eram várias caravanas que iriam para Jerusalém. E a distância onde Maria e José e Jesus moravam para Jerusalém era de 112 quilômetros. Então, é uma grande distância. Mas o texto diz que essa festa acaba e todo mundo tem que retornar para suas casas. E é uma longa viagem para eles voltarem para Galiléia, na cidade de Nazaré, onde eles moravam. Sendo que o texto mostra aqui que ficou o menino Jesus em Jerusalém. E eles não souberam. Então, se eles foram com Jesus para Jerusalém, para festejar a Páscoa, e na hora que a festa acaba, eles retornam com essa caravana, mas eles retornam sem Jesus. Por quê? Porque é normal a mãe ali conversando com outras mulheres, as crianças, os pré-adolescentes estarem junto com outros e o pai ficar na frente conversando com amigos. Era normal essa distração. Mas o texto mostra que quando eles retornam, eles não souberam os seus pais que Jesus tinha ficado em Jerusalém. Então a primeira coisa que eu observo é que eles, quando vão retornar da caravana, dessa festa, eles retornam sem Jesus. Eles retornam, eles foram com Jesus, mas eles voltam sem Jesus. Eles vão para a festa, acaba a festa, volta para casa, mas eles voltam sem Jesus. E não souberam seus pais que ele estava em Jerusalém, que ele estava lá. Interessante que eles não percebem que Jesus não está com eles, porque na mente deles, Jesus deve estar em alguma parte aqui da caravana aqui, Jesus deve estar em algum lugar. Mas o texto mostra que eles não souberam. O problema da distração deles, da sua segurança por ser pai e mãe de Jesus, eles voltam, mas voltam sem Jesus. Mas calma aí. Eles foram com Jesus, então eles tinham que voltar com Jesus. Mas eles voltam sem ele. Aí o texto vai continuar pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho. Por quê? Porque no retorno
da festa, geralmente à noite eles faziam paradas. Iam anoitecer ali, fazendo paradas, conversando um com o outro, e percebe que Jesus não está. E aí que está o problema. Eles não perceberam, foram depois entender, opa, Jesus não está aqui. Depois de uma parada, porque na volta pensaram que Jesus estava com eles. Mas quando faz uma parada, quando faz uma análise, quando observam, Jesus não está aqui. Eu vou falar de novo. Eles retornaram, fizeram uma parada e pensaram, agora eu parei para pensar, cadê Jesus? Então, a preocupação deles agora é, temos que procurar Ele. E o grande problema na nossa vida é, quando a gente faz algumas paradas, ou quando a gente para, e depois a gente vai se dar conta, cadê Jesus? Era natural que eles fizessem aquelas paradas nas caravanas, para poder estar um com o outro, poder conversar, poder comer, beber. Mas quando percebe que não está Jesus na caravana, aleluia. E o grande problema é esse, que às vezes a gente não percebe em algumas paradas que a gente faz, e quando a gente vai analisar, cadê Jesus? E o que eu quero aqui nessa noite, o primeiro ponto que eu observo no texto se tem alguma parada na sua vida, observe se nessa parada Jesus está contigo. Aleluia. Em algum momento da sua vida, analise e perceba como você está, e olhe e, opa, Jesus está comigo, ou Jesus não está comigo. Porque o texto mostra que depois que eles começam a investigar e começaram a procurar, você percebe no versículo 44, que pensando, porém, em viver de companhia pelo caminho, andaram caminhando de um dia, procurando entre conhecidos, entre parentes, ou seja, naquele momento onde eles estavam reunidos, eles começam a ir atrás de pessoas para saber. Primeiro, eles vão procurar entre parentes que conhecia Jesus e conhecia muito bem. Eles procuram entre pessoas próximas deles, entre Maria e José, pessoas próximas, mas não acham. E depois eles vão procurar entre conhecidos, mas não acham. A segunda coisa que eu observo aqui, irmãos, o cuidado, a gente tem que não se ausentar de Jesus olha o texto e você vai ver, eles procuram entre parênteses, eles procuram entre pessoas próximas, mas Jesus não está. E depois ele vai procurar entre conhecidos, mas Jesus também não está. E o grande problema é que você que conhece a Jesus e sabe quem ele é, e quando se ausenta, faz uma parada, aí vai buscar pessoas próximas para saber se Jesus está com elas. Você entendeu, irmãos? Eles vão procurar, vão procurar entre parentes para ver se a gente acha. Vão procurar entre conhecidos para ver se a gente acha ele, mas não acha. Porque o próprio Jesus aqui no texto, ele não está nem entre os conhecidos e nem entre os parentes. Aí sabe o que o texto mostra? E como não encontraram, voltaram para Jerusalém. Ou seja, se eu não acho, eu tenho que buscar. Se eu não achei, eu vou ter que estar buscando para achar. Mas a Bíblia diz que devemos buscar enquanto se pode achar. A Bíblia fala que devemos buscar Ele quando se pode achar. E você está tendo a oportunidade de estar aqui hoje, de ter tempo para você buscar a Jesus. Você tem o privilégio de você buscar a Cristo Jesus para a sua vida. O texto mostra aqui que eles não acham, então eles decidem retornar. Decidem sair daquelas caravanas e voltar para Jerusalém. Então, o que eu percebo nesse casal
uma preocupação de Jesus não estar com eles, procura entre parênteses conhecido, também não acha, então vamos voltar lá do início onde nós estávamos com ele. Você lembra quando você começou com Jesus? Calma aí, irmão. Esse aqui, texto aqui. Você lembra o ponto de partida quando você começou a andar com Jesus? Aleluia! Você lembra da onde começou? Porque o texto mostra aqui que ele vai ter que retornar, vai ter que voltar para o lugar aonde eles estavam com Jesus. Então temos que ter essa consciência, se você parou e se você precisa retornar, pense no ponto de partida aonde começou. É simples aqui. Eles retornam para quê? Para buscar a Jesus. Eles poderiam muito bem ter um desleixo, deixa para lá. Deixa Jesus para lá, deixa ele se virar. Tem 12 anos. Mas o que eu percebo aqui é que não. A preocupação é grande porque eles querem Jesus. Querem Jesus. Eu vou falar aqui de novo, eles querem Jesus. O desejo é de achar a Jesus, é de estar com Jesus. E eu aqui nessa noite te digo, será que de fato você tem um desejo por Jesus, de buscar a Jesus, de querer Ele contigo? Porque o texto mostra aqui que depois que eles vão buscar, passou 3 dias. Não sabemos se 3 dias era o período até chegar lá, porque ou se é 3 dias em Jerusalém, mas o texto mostra que foram 3 dias. 3 dias buscando a Jesus, 3 dias, querendo achar a Jesus, e o texto mostra que eles acham. É interessante que eles acham Jesus. Depois de uma busca incessante de 3 dias, ele acha. O texto mostra que quando acham, eles acham Jesus assentado no meio de doutores. Repare, um menino de 12 anos está no pátio do templo, no meio de doutores, no meio de mestres, de entendidos da lei. E aonde que eles vão achar, onde é que esse casal vai achar Jesus? No templo, no pátio, fazendo o quê? Assentado no meio de doutores, no meio de pessoas letradas, no meio de pessoas que entendiam da lei. Jesus estava onde? No meio de pessoas que entendiam a palavra. O texto mostra que ele ouvindo ou interrogando. Jesus ouvia, interrogava os doutores que estavam ali. Então você vê um menino de 12 anos, aí você pensa, poxa, mas é filho de Deus, sabe tudo, mas estava lá no meio dos doutores, interrogando, ouvindo. E o texto mostra mais ainda, é que no versículo 47, que todos que ouviam admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando Maria e José acham Jesus no templo, eles ficam, tanto eles como os demais que estão ao redor de Jesus, fica admirado com o que ele fala. Não é de se espantar que quando Jesus fala, é de fato para ficar admirado mesmo. Não é de fato que quando Jesus fala, a gente fica perplexo, porque ele é sábio, porque ele é santo, porque ele usa, ele fala no meio da sua igreja por pessoas com sabedoria e com graça. Assim como ele falou aqui no templo, as pessoas ficaram deslumbradas. Hoje Jesus também fala por meio de pessoas. Glória a Jesus. Aleluia. Hoje Jesus fala por meio de pessoas, como eu e você, pela pessoa do Espírito Santo. Tanto que o texto diz que ficaram admirados da sua resposta e da sua inteligência. E versículo 48 mostra que quando viram, maravilhavam-se. Ou seja,
quando Maria e José, quando olham para Jesus no meio de doutores, eles, sabe qual foi a reação? Primeiro, quando eles buscam e acham, maravilhado. Eles não ficam tristes quando acham Jesus. Eles ficam maravilhados. Glória a Deus. Eu vou falar de novo, porque quando a gente busca, a gente encontra, a gente fica maravilhado como eles ficaram. Aleluia. Por que ficaram maravilhados? Por causa da sua resposta, por causa da sua inteligência, porque Ele é. O texto mostra que eles ficaram maravilhados com Ele. Quando eu busco a Jesus, quando eu acho Ele, eu apenas fico maravilhado com Ele. Eu fico maravilhado com a pessoa dEle e quem Ele é para mim. Aleluia. Glória a Jesus. Ficaram maravilhados. Eles não chegaram como o pai e mãe de Jesus, chegaram sem nenhuma outra coisa para fazer, porque não tem como falar o quê? Do que saía da boca dele, da inteligência, das palavras que ele falava, era de se admirar mesmo. E até hoje ele fala. Até hoje ele fala. No meio da sua igreja. Versículo 48 mostra que quando viram, ficaram maravilhados e disseram a sua mãe: Filho, por que fizeste isso conosco? Eu e o teu pai estávamos ansiosos te procurando. Então a preocupação de Maria como uma mãe de Jesus e do seu pai era o que? Era achar ele, porque eles estavam preocupados, estavam ansiosos em busca dele, em achar ele. Mas o texto mostra aqui, olha, nós estávamos preocupados, nós estávamos ansiosos em te achar. E por que tu fizesse isso? Se nós estávamos preocupados contigo, por que você fez isso? Aí Jesus dá a resposta. No versículo 49 disse-lhe: Por que vocês me procuraram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eles estavam ali querendo pegar Jesus, logo vão embora, vão para casa, mas Jesus responde: vocês não sabiam que era necessário eu tratar das coisas do meu pai? Ou seja, Jesus aqui com 12 anos entendia muito bem do seu relacionamento que ele tinha com Deus, o seu pai celestial, porque José era um pai entre aspas adotivo. Mas ele fala: vocês não sabiam muito bem que eu estava tratando das coisas do meu pai? Vocês sabiam muito bem disso? Porque Maria sabia que o que nela foi gerado foi do Espírito Santo, que assim estava sobre ela. Jesus nasceu. Maria sabia muito bem qual a resposta divina quando falou para ela, tanto para ela como para José: esse menino salvará o seu povo dos seus pecados. Como é que ela não entende do que ele estava fazendo? Era algo com o Pai. Como é que ela não entendia das coisas que Jesus estava fazendo ali? Porque ela sabia muito bem de onde Jesus veio. Quem era Jesus? Ele salvaria o povo dos seus pecados. Ela sabia muito bem quando ela teve Jesus, quando os magos foram até a casa dela e levaram oferta para aquele menino. Ela sabia muito bem que ele era divino. E como é que ela pergunta: como assim vocês estavam me procurando se vocês não sabem que eu estou tratando das coisas do meu pai? Ela não entendia. Como é que ela pode entender se apareceu um exército de anjos louvando ao Senhor quando ele havia nascido, e os pastores foram até o lugar onde Jesus havia nascido e relatou aquele fato? Como que ela não sabia que Jesus não era apenas qualquer um, não era apenas uma pessoa, mas sim o Filho de Deus? E como é que ela não entende que ele estava tratando das coisas de Deus? Por quê? Porque às vezes é assim. A gente fica meio perdido
Quando a gente se ausenta um pouco de Jesus, a gente fica meio perdido, mas quando a gente acha Jesus, ele continua fazendo o que tem que ser feito. Aleluia, glória a Deus. Tratando das coisas do Pai e tratando também da igreja. Aleluia. Ele continua trabalhando e cuidando e tratando das coisas concernentes para Ele. Glória a Deus. Eles, mas como assim? Eu estou tratando, estou cuidando das coisas do Pai. Jesus disse a ele: Pai, somos um. E isso que é o problema, porque quando a gente fica muito ausente, quando a gente volta, a gente encontra com ele, fica meio perdido. Por que está fazendo isso? Por que está agindo dessa maneira? Por que o senhor faz isso? Sabe por quê? Pela ausência, pela distância. E como volta sem entender nada. É verdade. Volta sem compreender a maneira de Jesus trabalhar, de agir. E o texto mostra aqui, no versículo 50, eles não compreenderam as palavras que dizia. O problema quando a gente se ausenta de Jesus, quando a gente busca Ele, acha Ele, e às vezes não compreendemos o que Ele está fazendo. Aleluia. Eu vou falar de novo, pelo amor de Deus. Às vezes a gente não compreende as coisas que Jesus está fazendo. Por quê? Pela nossa ausência da presença dEle. Mas se nós estamos presentes com Ele, nós vamos entender perfeitamente o que Ele faz, o que Ele fala, o que Ele age, o que Ele está trabalhando, o que Ele está agindo. Mas quando nós estamos ausentes dEle, quando a gente busca Ele novamente, quando a gente começa novamente, o relacionamento a gente fica sem entender as palavras dele. A gente fica sem entender. Como assim, Deus? Como é desse jeito? É dessa forma? Sabe o que é isso? Ausência. Você fica ausente. Você não sabe. Mas, mesmo eles não compreendendo a palavra que Jesus falou, o que Jesus falou aqui? Olha, eu estava cuidando das coisas do meu Pai. Eles não compreenderam isso. Não entenderam pela ausência. Mas o texto mostra aqui, e descendo com ele, ou seja, Jesus descendo com eles, foi para Nazaré, o lugar onde ele morava, Nazaré. Então agora, depois disso tudo, eles voltam com Jesus. Depois disso tudo que aconteceu, que eu estou mostrando a história para você entender, quando isso tudo acaba, essa falta de compreensão de que Jesus estava fazendo, essa ausência, essa procura, e depois disso tudo, o texto mostra que ele volta com Jesus para Nazaré, o lugar aonde eles moravam. Ou seja, eles agora voltam com Jesus. Eles estavam ausentes de Jesus, mas agora eles voltam com ele. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Ele é Deus conosco. Ele é o Deus que está na minha vida e também está na sua vida. Aleluia. Você veio para esse culto, você veio com a presença dele e vai retornar com a presença dele. Mas se você está ausente de Jesus, hoje é a oportunidade de você que veio ausente, você voltar com a presença dele para casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A oportunidade está aqui para você. Eles voltam para Nazaré, mas volta com Jesus, volta com a presença, volta com ele. Mas o texto mostra, e sua mãe, agora Maria, guardava no coração todas essas coisas. Ou seja, eles vão retornar agora para Galiléia, na cidade de Nazaré, 112 quilômetros, eles vão voltar, mas agora, olha o texto, Maria guardava no coração todas essas coisas. Tudo que aconteceu, tudo que ocorreu, ela guardou aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois dessa ausência, depois dessa busca, depois da resposta que Jesus deu, o que ela fez? Ela
guardou tudo no coração. Tudo que aconteceu naquele momento, ela guardou na tauba do coração. Eu vou falar, calma aí. O que Jesus faz, e que às vezes você não compreende, e depois você vai entender, guarda isso na tauba do teu coração. Aleluia. Guarda isso na tauba do teu coração. Engraçado que uma vez Maria, Jesus está com uma multidão, e Maria, Jesus, faz uma coisa, está uma multidão aí com você aí, você está fora de si, porque fala assim, ó, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, estão te chamando. Ele diz, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem minha palavra e praticam. Esses sim são meus irmãos, esses são minhas irmãs. Então, ela guarda, ela compreende, ela guarda no coração tudo o que aconteceu. E tudo que está ocorrendo aqui não é em vão para você. Guarda isso, não é em vão para a tua vida espiritual. Aleluia. Porque o texto mostra que quando eles descem, para finalizar, Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça com Deus e com os homens. Eles desceram. E Jesus crescia em sabedoria. Ou seja, até para Jesus, um menino de 12 anos, não estava no momento dele se apresentar. Não estava no momento, só apresentou nos 30. Ou seja, continuou crescendo em sabedoria, em estatura diante dos homens. Ou seja, há um tempo ele não estava pronto para se apresentar como Jesus, o Filho de Deus. Mas enquanto isso não ocorreu na vida dele, ele continuou crescendo. Ele continuou crescendo. Aleluia. Até ficar pronto. Eu quero aqui abrir um parênteses aqui para nós também. Às vezes não é o momento. Mas quando chegar, vai chegar. Mas quando não chega, vai fazendo como Jesus, ó. Vai crescendo. Aleluia, glória a Deus. Vai crescendo. Aleluia. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Você vê um jovem tendo uma oportunidade, vai crescendo. Aleluia. Daqui a pouco vai chegar a sua vez, vai crescendo. Até chegar o momento em que Deus falar, agora sim, agora você pode ir. Mas enquanto não acontecer, vai crescendo. Aleluia. Até chegar no ponto que Deus quer. E quando não acontece, vai crescendo em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus. Glória a Deus. Esse casal estava com quem estava crescendo em graça, em sabedoria e em estatura. Maria e José teve o privilégio de ver ele crescer em graça, sabedoria e em estatura. E eu quero profetizar para a tua fé também. Se você estiver com Jesus, você vai crescer em graça, em estatura, aleluia, em sabedoria, até chegar o momento em que Ele vai te lançar para fazer grandes coisas na sua vida. Tome posse, Deus te abençoe. As palmas do reino de Deus. Amém. Amém, meus irmãos?